Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre um tema, fundamental e que mexe com o futuro de praticamente toda a família, o planejamento sucessório. A gente vai desvendar juntos como é que se organiza a transferência de patrimônio de um jeito, inteligente e, o mais importante de tudo, seguro. Porque, vamos combinar, a grande pergunta aqui não é só como eu passo meus bens para frente. A verdadeira questão é como garantir que o que a gente constrói uma vida inteira vira um legado de união e não estopim para um conflito sem fim. Pois é, sem um plano bem amarradinho, aquilo que era para ser um amparo, vira, infelizmente, anos e anos de briga na justiça entre a família. Então, para a gente organizar essa conversa, o nosso caminho vai ser o seguinte, Primeiro a gente entende o dilema da herança, depois mergulha na regra de ouro, a dos 50-50. Aí vamos quebrar uns mitos bem comuns, conhecer as ferramentas que existem e lá no final analisar se uma holding familiar faz sentido ou não. Bora começar? Bom, vamos direto ao ponto. Por que a gente fala que herança é um dilema? A resposta, na verdade, é bem simples. É porque não se trata só de dinheiro, né? Envolve emoções, expectativas, envolve o futuro das pessoas que a gente mais ama. E é por isso que o coração de um bom planejamento é, sem dúvida, a prevenção. É agir agora, hoje, para evitar que lá na frente um filho tenha que entrar na justiça contra o próprio irmão para anular uma doação. Imagina o desgaste. É um desgaste emocional, financeiro, que afeta a família inteira. É isso que a gente quer evitar. Ok, agora presta muita atenção, porque a gente chegou no ponto que eu diria que é o mais importante de toda a legislação sobre sucessão no Brasil. Sério, se esse conceito aqui ficar claro, todo o resto vai fazer muito mais sentido. E o conceito é este número, 50%. Guarda bem ele, 50%. Entender o que esse número significa é literalmente a chave para abrir a porta de qualquer planejamento sucessório no Brasil. Funciona basicamente assim. A lei olha para o seu patrimônio e, divide ele em dois pedaços iguais. Metade, ou seja, 50%, é o que a gente chama de legítima. Essa parte é sagrada e intocável. Ela é garantida por lei para os herdeiros necessários, como filhos, cônjuge. Já a outra metade, os outros 50%, é a parte disponível. E com essa, aí sim, a pessoa pode fazer o que bem entender. Então, para ficar bem claro, metade do bolo tem regras fixas da lei, a outra metade segue a sua vontade. É um equilíbrio perfeito entre o que é obrigação e o que é liberdade de escolha. E só para ilustrar o poder que uma pessoa tem sobre essa metade disponível, olha só que história real e curiosa. Uma senhora deixou uma área para o exército lá em Campinas, mas com uma condição bem específica. O quartel tinha que ser pintado de rosa, para sempre. E não é que até hoje eles pintam. Isso mostra o tamanho da liberdade que se tem com esses 50%. Beleza, agora que a regra de ouro tá clara, vamos entrar numa área perigosa, os mitos. Aquelas ideias erradas que muita gente tem e que, podem causar problemas enormes e até destruir um planejamento que parecia perfeito. Mito número 1, clássico. A pessoa pensa, enquanto eu tô vivo, o patrimônio é meu, então eu posso dar minha casa para um filho só e pronto. Cuidado! A realidade é que, se essa doação invadir aquela metade obrigatória, a legítima dos outros herdeiros, ela pode sim ser questionada e até anulada na justiça lá na frente. Agora, um outro mito que pega muita gente de surpresa. A ideia de que casar com separação total de bens impede o cônjuge de receber herança. Não. Esse regime de bens vale para divórcio. Se acontecer um falecimento, a história é outra. O cônjuge continua sendo herdeiro necessário e vai herdar junto com os filhos. É uma diferença crucial. Muito bem, já entendemos a regra principal, já derrubamos alguns mitos, então agora é hora de abrir a caixa de ferramentas. Vamos ver quais são as principais opções que a gente tem na mão para montar um planejamento que realmente funcione? Basicamente, a gente está falando de 3 grandes estratégias. A primeira é a doação, para já ir transferindo as coisas em vida. A segunda é o testamento, que serve para dizer o que fazer com aquela sua metade disponível. E a terceira é a holding familiar, que é uma estrutura mais robusta, uma empresa para gerenciar tudo. E quando a gente fala em doação, não é só ir no cartório e passar o bem para o nome de outra pessoa, não. Uma doação bem feita pode vir com superpoderes, umas cláusulas de proteção que blindam aquele patrimônio e garantem que a sua vontade continue valendo lá no futuro.
E o ponto-chave é esse. Essas cláusulas são importantíssimas. Tem a de impenhorabilidade, que protege o bem contra dívidas que o herdeiro possa fazer. Tem a incomunicabilidade, para impedir que o bem entre na partilha de um futuro divórcio dele. E tem até a de reversão, que faz o bem voltar para quem doou, se por uma fatalidade o herdeiro falecer antes. Ah, e tem também o usufruto. Essa ferramenta é fantástica, de verdade. Com ela, a pessoa pode, por exemplo, doar um imóvel, mas continuar morando nele ou recebendo aluguel para o resto da vida. Ou seja, a propriedade já não é mais sua no papel, mas todo o benefício, todo o dinheiro que ela gera continua com quem doou. Certo, agora vamos subir um degrau na complexidade e falar da última ferramenta, que é talvez a mais estruturada de todas, a tal da holding familiar. A grande pergunta é, quando que ela realmente vale a pena? A lógica por trás de uma holding é bem direta. Em vez de os bens como casas e apartamentos ficarem no nome de várias pessoas, a gente cria uma empresa, um CNPJ, e coloca tudo dentro dela. A partir daí, a sucessão muda de figura. Não se doa mais um imóvel, se doam as cotas, as ações dessa empresa. Então, a comparação é essa. A doação direta é mais simples, mais rápida e o custo inicial é menor. Por outro lado, a holding, mesmo sendo mais complexa e tendo custo de manutenção como contador, ela te dá um controle absurdo. Dá para definir todas as regras do jogo, como o patrimônio vai ser administrado, quem pode vender o quê, tudo para evitar briga lá na frente. Tá, mas e aí, como decidir? Existe um número mágico? Não exatamente, mas o mercado costuma usar um valor como referência para começar a pensar nisso: 5 milhões de reais. E a lógica mais ou menos é a seguinte: para um conjunto de bens, principalmente imóveis, que passa de 5 milhões de reais, os benefícios de ter uma holding, o controle, a organização, a profissionalização da gestão, geralmente começam a compensar os custos e a complexidade. Abaixo disso, na maioria das vezes, uma boa doação direta, com aquelas cláusulas de proteção que a gente viu, já resolve muito bem. Então, vamos amarrar tudo, para levar para casa o que é essencial. Primeiro, a regra de ouro dos 50-50 é a base de tudo. Segundo, regime de casamento é para divórcio, não impede herança. Terceiro, se for doar em vida, use e abuse daquelas cláusulas de proteção. E quarto, holding é uma ferramenta incrível, mas geralmente faz mais sentido para patrimônios maiores e mais complexos. Porque, no fim das contas, a gente precisa entender que planejamento sucessório não é sobre números, é sobre pessoas, é sobre garantir a paz e a continuidade da família. Então a pergunta que fica é: o legado que está sendo construído, ele está numa base sólida? Para ter certeza de que a resposta é um sim bem firme, o caminho mais seguro é sempre conversar com um profissional especializado.